Fala aí, meus queridos! Seja muito bem-vindo ao nosso 77º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Romanos capítulo 5, versículo 8 com vocês. Está escrito assim: Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Esse texto é muito claro, fala sobre a morte de Jesus e que ele morreu no nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Então, eu quero ser bem direto hoje com você que está me assistindo. Por que você continua nessa vida? Por quê? Não faz nenhum sentido, mano. Hoje o mundo mostra claramente as suas intenções. Claramente. Não tem nada mais oculto, irmão. Para pensar. Antigamente, a gente olhava, bandas mais antigas, dos anos 80, até a Xuxa, por exemplo, tinha aquela história de conspiração de que eles têm impacto. Tinha essa parada, não tinha? Hoje não tem mais isso, não é mais escuro. Hoje tá às claras. Hoje você vê os shows desses caras, os caras se vestem do capeta, os caras botam lá o pentagrama, os caras botam lá o chifrudo aparecendo lá e falando com voz grossa lá, você vê as mulheres se contorcendo, você vê os clipes com aquele líquido preto saindo e transformando. E esses dias eu fui assistir um clipe e aí o clipe era uma mulher sem coração e aí o coração dela foi para dentro de um bicho e aí tem agora o comercial da seleção brasileira, a camiseta que tem uns chifres. E aí você vai lá e vê não tem nada a ver, só uma silhueta. Aí você vai ver a silhueta, parece mesmo um chifrudo. Mas aí quando você vai ver o comercial, o canarinho que era amarelo, de repente vira um bicho preto com olho vermelho. E... Mano, tá tudo às claras hoje, irmão. Tá tudo às claras, eles têm pacto, é uma pá de... E a galera adora o cabrunco mesmo. E aí você vê tudo isso acontecendo. E você sabe do que é pecado. Você sabe que aquilo está te destruindo. Você sabe que tudo aquilo está ao seu redor. Sabe, te levando para a destruição. Porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, irmão. O pecado original que aconteceu lá atrás é influenciado pelos demônios. E aí você vê que você quer pecar e tem uma urgência dentro do seu coração de fazer coisa errada. E aí você vê que tem uma galera ainda no mundo dizendo: mano, tem um caminho melhor. Olha para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode salvar você. Ele pode livrar seu coração. Ele pode quebrar as correntes. Ele pode te livrar da depressão. Ele pode te livrar do vício. Ele pode te livrar da morte. Porque ele venceu a morte. E aí você lê aqui: foi por nossa causa, lá em 2 Coríntios 5, 21, foi por nossa causa que Deus tratou aquele que não tinha pecado como pecador, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Foi por nossa causa. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar. Já é mais do que debatido isso, de que Jesus existiu e andou por essa terra. Antes eles queriam desmistificar, não, Jesus nunca existiu. Depois, Jesus era um filósofo. Jesus era um psicólogo. Jesus era um sábio. Antes a ideia era negar Jesus, que ele existiu por completo. Depois, visto que as descobertas arqueológicas, visto que tem historiadores que confirmam a existência de Jesus, visto que Jesus... Eles já não conseguiam mais negar a existência da pessoa de Jesus. Eles começaram a tentar negar a divindade de Jesus. Então, eu não sei se você entende isso, mas o mundo jaz no maligno de uma maneira que ele quer te ludibriar, ele quer te enganar o tempo todo. Antes a gente tinha canais de televisão que eram, nossa, esse canal é a máxima da informação. Hoje a gente sabe que sempre foi pago por alguém e sempre a informação era meia verdade, ou era uma verdade mascarada, ou era mentira mesmo, para te conduzir, para conduzir as massas, para te formar em você uma opinião. Hoje a gente sabe,
marcas envolvidas com pedofilia, marcas envolvidas com tráfico de crianças, marcas envolvidas com tudo que é errado, irmão. E você tá aí sendo enganado. E você tá aí distraído. Porque a ideia de Satanás não é simplesmente te manter no pecado, mas é te manter distraído para duas coisas. Primeiro, ele quer te distrair para que você não acredite nele, que ele não existe. Ah, esse papo de crente doido, isso aí, o cabrunco não existe não, eu não acredito, eu acredito que o inferno é aqui. Se engana mesmo com essas ideias. Segundo, o diabo quer te ludibriar e te enganar pelo fato de que, não só de que ele não existe, mas de que Jesus é real, verdadeiro, Filho de Deus, Deus na terra e que morreu pelos seus pecados. Para te fazer livre. Para pagar o preço que você não tinha capacidade de pagar. E você continua distraído. Então, duas coisas que ele quer deixar claro e te distrair a respeito. É de que ele é real, de que ele quer te matar mesmo, te destruir, quer acabar com a sua vida e te levar para o inferno junto com ele. Não para ele reinar. Entenda isso. O inferno, a palavra de Deus diz, foi feito para Satanás e seus anjos caídos. Não foi feito para o homem. A não ser que o homem queira muito ir para lá. Ou seja, quando você nega Deus, nega Jesus, Jesus disse, quem nega o Filho já está condenado. Então se você nega Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus na terra, aquele que é o Salvador da humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e você nega isso, você já está condenado, irmão. Mas ainda tem tempo, porque você está assistindo esse vídeo. Ou alguém te mandou esse vídeo. Então você tem tempo para se arrepender ainda. Mas, além de você estar ali, eu não gosto desses papos, e se ludibriar, e se distrair, se enganar, de que não existe uma guerra espiritual, não existe um inimigo espiritual invisível que tenta influenciar a sua vida para o pecado. E segundo, que existe salvação para isso. Ele quer te enganar de que existe um Salvador. Não existe. Ele vai falar, não existe não. Você é pecador mesmo. Você não presta. Mas a palavra de Deus diz que ele é verdadeiro, ele é real e que ele morreu na cruz por você e ressuscitou ao terceiro dia para vencer a morte de uma vez por todas. E nele temos vida e vida em abundância. Então, se você é cristão, sua obrigação é compartilhar essa mensagem com as outras pessoas. De que existe esperança. Existe luz no fim do túnel. A verdadeira luz. Jesus. Ele é a luz dos homens. Ele é a vida dos homens. Ele é a própria vida. Ele é a salvação. Essa é a nossa obrigação como cristãos. E se você não é cristão e está assistindo esse vídeo, a solução e a saída para tudo que você tem experimentado e o vazio que está lá corroendo o seu coração e você já tentou preencher de todas as maneiras possíveis, você já foi atrás de tudo e nada preencheu. A resposta é Jesus. Ele é a resposta para o que você precisa. Ele é a resposta para o vazio na sua alma. Ele é a resposta e a cura para as feridas que ninguém vê, mas estão lá. Ele é aquele que vai tirar o fardo, tirar o peso de cima de suas costas e te dar algo suave e leve para carregar. Ele quer trocar esse peso com você. Você está cansado, sobrecarregado? Vem para ele, porque a palavra diz que nele encontramos descanso para a nossa alma. Jesus é a resposta. Jesus é o caminho. Jesus é a verdadeira vida. E só nele temos acesso ao Pai, de verdade. Então, reflita sobre isso. Tenha seus devocionais, ore ao Senhor, leia a palavra. Porque é assim que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Morreu por você, morreu por mim. Deus abençoe sua vida. Até amanhã.